em Lucas, capítulo 21, versículo 26, que ele diz o seguinte: haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois até os poderes do céu serão abalados. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês está cada vez mais próxima. Vamos lá. A questão de Israel, guerra na Ucrânia, vulcão agora acabou de acontecer também. Essas coisas, dá pra gente ficar preocupado ou não? Sim e não. Por quê? Quando você conhece, já que a gente falou tanto de filme aqui... preocupado que eu falo, ele entendeu, mas só para vocês entenderem. Claro que é uma preocupação e tal, mas eu tô falando em relação às profecias bíblicas. Você tem filho. Exato. Você tem filho Noah. Você pensa em que mundo o Noah vai receber? Exato. São preocupações legítimas, exatamente. Maior, Então, o que acontece? Já que a gente falou tanto de filme aí, filme como traduz em Portugal e tudo, quando você vê um filme apenas uma parte, é difícil entender o enredo. Exato. Você entrou no meio do filme, não vai entender. Se você lê um livro, só um capítulo, você não vai entender. Então a gente tem que compreender que existe, pela teologia bíblica, um fenômeno que é o incentivo a sermos filósofos da história. Ser filósofo da história é mais do que ser estudioso da história. Eu vou dar um exemplo rápido para a resposta não ficar muito longa. Hoje é fácil eu chegar aqui e dar uma aula detonando o nazismo. Com data, o Terceiro Reich, a SS, mostrar como é que Hitler foi um demônio, a foto e tal, papapá. Agora, o gênio da história é aquele que consegue perceber o Hitler enquanto ele está no poder e não apenas depois que ele virou passado. Exato. Porque quando a coisa fica a posteriori, é muito fácil você emitir juízo de valores. Mas e quando você está vendo a coisa em curso? Mesmo na vida particular da gente, quantas pessoas ferram a vida, chegam aí nos seus 30, 40 anos, 50 anos, e falam assim, o que eu fiz com a minha vida? Ele não vê o processo, porque ele não está acostumado a interpretar a história, ele está acostumado a ver a posteriori. Aí o filho já está grande, não conversa com ele, brigou, acabou com a família, não sei o que e tudo mais. Fala assim, onde é que eu errei na criação? Ele não viu, porque, repito, nós não somos, infelizmente, treinados para testemunhar a história e interpretá-la. Nós somos treinados a estudá-la. A Bíblia me aconselha a ser um intérprete da história. Jesus chamou a atenção dos judeus da época dele, e ele falou o seguinte, vocês conseguem perceber os sinais dos tempos quando vai vir o verão e não conseguem perceber os sinais proféticos da história? Primeiro, como eu falei, ela me convida a interpretar a história e testemunhá-la, não apenas a estudar a história. Aí eu dei o exemplo aqui do nazismo e tudo mais. Voltando à questão... Isso vale também para quem quer uma analogia melhor, uma analogia mais para os tempos atuais, é um jogo de futebol. O técnico é aquele cara que tá decidindo na hora. Exatamente. E aí tem o cara que assiste, o cara deveria ter tirado aquele cara, porque o tal pessoa bateu o pênalti. Mas depois que aconteceu o jogo, é muito fácil analisar e ver quais foram os erros. Mas pro técnico que tá lá, vivenciando aquele, tendo que tomar decisões, nem sempre ele consegue ver o todo, né? Exatamente. Depois que passa, o comentarista da TV, pois é, mas ele errou porque ele não colocou fulano. Olha, se ele tivesse colocado fulano, não tinha acontecido o que tá, mas ele não estava tomando aquela decisão na hora. Comentar o futebol depois que ele acabou é muito mais fácil. Então a Bíblia me faz esse desafio mental. Estude, não seja apenas um historiador, seja um intérprete da história e uma testemunha dela enquanto ela está acontecendo. E a partir disso, tenha também a visão a longo prazo. Vamos voltar à ilustração do livro e do filme. Uma vez um garotinho, eu contei essa história aqui inclusive, já que estamos recapitulando, eu contei essa ilustração aqui e vou contar de novo. O menininho estava lendo um gibi. O Avengers, qualquer coisa lá, né? Como é que fica o Avengers em português? Vingadores. Não, em português de Portugal, agora eu não sei. Né? Os Vingativos. Os Vingativos. Então ele estava vendo ali o gibi e estava vendo que o herói sempre apanhava. Sabe? O herói apanhava, ele via que o Loki batia lá no Thor e aquela coisa toda. E ele estava vendo cada vez... Ele falou, peraí, tem alguma coisa que está errada. Ele colocou o dedinho ali onde ele estava lendo, como marca-página, e foi para a última página. E na última página, você gosta de gibi, você sabe disso. O herói vence. O herói vence. Agora que ele sabia que o herói vencia, ele voltou a leitura para onde ele estava, e toda vez que o bandido tinha uma vitória, ele falava, você não sabe. Você não sabe de nada.
inocente. Aí o bandido dava uma gargalhada, falava, pegou nada, se você soubesse o que eu sei. Então, a Bíblia, ela me dá essa dimensão supra-histórica, que eu sei por que esse conflito começou e onde ele vai acabar. E quando eu falo esse conflito que está acontecendo agora no Oriente Médio, na Ucrânia, no Rio de Janeiro, não começou agora. Ele é reflexo de uma guerra cósmica entre o bem e o mal, que começou lá atrás, no início da humanidade, e ela vai terminar não necessariamente com o armistício de ambas as partes, sim, mas com a intervenção divina na história da humanidade, como, aliás, muitos teólogos que você já trouxe aqui deram depoimento a esse respeito. Então, é uma agonia, é uma tristeza, mas a gente pode ter fé e acreditar que no final as sim, coisas... É como uma criança, se o Noah está viajando com você de carro pelo Nordeste, você olha, vamos viajar com o papai, mas assim, vai estar muito calor, você vai sentir muito calor, a gente não vai ter todo lugar parada para isso e tudo mais e tal. Aí ele vai sentir todo o desconforto da viagem. Mas tem uma praiona no Mas final. Ele sabe que tem, a gente vai chegar lá, vai ter a praia, pai, a gente vai colocar a boia lá. Então o Noah, ele não deixa de sentir o desconforto da viagem, mas ele confia no pai dele que está no volante. Exato. E Jesus tem uma passagem aqui em Lucas, capítulo 21, versículo 26, que ele diz o seguinte: haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois até os poderes do céu serão abalados. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês está cada vez mais próxima. Eu li Lucas capítulo 21, versos 26 e 28. Então, Jesus mostrou que haverá o terror, o medo, o pânico, mas ao mesmo tempo, vamos respirar porque a redenção se aproxima. E tem muitos sinais que são difíceis de a gente entender, muita figura de linguagem no Apocalipse, mas como que a gente deixa o coração tranquilo de, putz, se eu só for enganado, e se eu seguir o anticristo e a marca da besta, cria uma certa tensão, mas como que a gente pode ficar tranquilo e saber que a gente está na direção certa? Qual é a tranquilidade que a gente tem para não cair na lábia de falsos profetas ou de, sei lá... Eu só tenho uma resposta para dar para você, ela tem que ser adenominacional. O que é isso? Ela não pode ser uma resposta baseada na igreja que eu sigo. Ah, tá. Porque senão... Só os que seguem a minha linha que vão ser salvos. Exato. A minha resposta é o seguinte, que você tenha uma ligação com Deus tão genuína, tão real e tão honesta e tão sincera, que ninguém possa pensar o contrário. E essa ligação sua com Deus, ela vai ser destacada por dois princípios que Jesus colocou. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas e vai amar o seu semelhante como a si mesmo. Se você tiver essas duas dimensões, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, todas as promessas bíblicas de proteção vão cumprir com você. Por exemplo, o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Mesmo que você esteja enganado, Cristo vai no momento certo te revelar. Haverá situações que ele não vai... Olha aqui, eu vou falar uma coisa meio paradoxal. Pela história bíblica, haverá momentos em que Jesus não te tirará do ambiente errado. Como assim? Porque às vezes você não está preparado para sair dele. Vou te dar um exemplo. Você vai estar num lugar errado. Errado, e ele não vai te tirar de imediato de lá. Vou dar um exemplo para você. Houve um endemoniado de Gadara. O camarada era endemoniado. Ele vivia no meio dos pagãos. Ele vivia no meio... Gadara era uma cidade, não era uma cidade de judeus. Era uma cidade... Não é que existiam porcos ali. Quando Jesus expulsa o demônio do menino, ele falou, Senhor, deixa eu te seguir lá na Galileia. Ele falou assim, não. Fica aqui e testemunhe para os seus. Ora, o menino não virou cristão, porque o cristianismo ainda não estava... E nem se tornou judeu. E Jesus não relativizava. Jesus não era do tipo que todo caminho leva a Deus, não. Ele falou que era ele. E quando ele conversou com a mulher samaritana, ele deixou bem claro. A mulher falou o seguinte, olha, vocês judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, mas nossos pais adoraram aqui. Ele falou assim, olha, calma, fica na sua, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, ele não deixou barato nele. Ele falou para ela, a salvação vem dos judeus. Então, ou seja, o caminho correto que traria o Messias ao mundo não eram os budistas, não eram os shintoístas, não eram os taoístas, não eram as religiões de Roma nem da Grécia. O caminho da salvação vai vir de Israel. Ponto. Isso eu não negocio. Porém,
Chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Mas chegará o dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Agora eu vou colocar o entre linhas ali. Até que esse dia chegue, haverá ovelhas que não são desse aprisco. E qual que é esse aprisco? O povo de Deus. O povo de Deus que eu digo de maneira doutrinária. Até que haja um só rebanho e um só pastor, haverá ovelhas que não são desse aprisco, mas pertencem ao bom pastor. É nesse contexto que eu compreendo por que ele não fez o endemoniado. Não, agora que eu tirei o demônio de você, você vai virar judeu. Não. Você vai circuncidar, você vai guardar o Shabat, você vai deixar de comer carne de porco. Fica aí, prega para os seus, fica aí. Então, hoje, por isso que eu falo que a gente tem que deixar Deus ser Deus. Eu tenho que ter uma convicção do que eu sou para não ser hipócrita. Por que eu sou adventista do sétimo dia e não testemunho de Jeová? Eu tenho que ter uma razão doutrinária. Senão eu vou ser hipócrita. Sim. Tá certo? Ou então você vaquinha de presépio, você gado. Eu tô lá porque tô. Por que eu não sou da Assembleia de Deus, eu sou presbiteriano? Por que eu sou espírita e não católico? A pessoa tem que saber. A convicção. E dentro dessa convicção eu tenho que entender que o povo de Deus é maior do que a igreja que eu frequento. Porque é feito de pessoas sinceras de todos os lugares e até fora das igrejas. Porque, não estou fazendo aqui jogando confete, mas tanto o Pirula aquele dia como o Sérgio, eu vi uma coisa tão bonita, uma espiritualidade tão bonita neles. Isso que eu queria que as pessoas entendessem. Como é que eu vou agora falar não? Eles sabem, eu deixo Deus julgar, não sou eu. Exato, que a gente não tem como saber. Eu não estou negociando, você percebeu que eu não estou negociando aquilo que eu acredito. Se você me colocar aqui junto com o Saião, que é meu amigo, e falar assim, Rodrigo, qual dia você acha que tem que guardar? É o Shabat ou o domingo? É o Shabat. Não tem conversa. Eu não bebo. Exato. E pronto, final. Não negocia. Não negocio. Mas meus não princípios. te dá o direito de julgar a pessoa se ela vai pro céu, se ela vai pro inferno. Exatamente. O meu dever é testemunhar o melhor que eu puder do Deus que eu apresento, de modo que você sinta paz ao falar comigo e não angústia. Certo. A não ser angústia porque eu tô te ensinando a crescer e crescer dói. Fora nesse detalhe, você entendeu? Agora, esse deve ser o dever de todas as pessoas. Então eu acho que se todos nós estivermos firmes, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, isso vale para todos, até para o ateu. Mas eu não amo Deus, como é que eu vou amar um Deus que eu não acredito em Deus? Tudo bem, mas se você ama um princípio do bem, então pega o bem. Porque o bem é um dos atributos de Deus, o amor é um dos atributos de Deus. Coloca isso ali no pedestal. Ame o amor, então. Ame o amor, tá certo? Mas tá... E se ele nunca mudar? Isso não compete a mim. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. O problema é que, principalmente nós teólogos, eu vou admitir, as duas grandes tentações para um teólogo, sabe quais são? Não é sexo, não é dinheiro. As duas maiores tentações para um teólogo são, letra A, achar que ele é doutor em Deus, e letra B, começar a usar a Bíblia profissionalmente. Como assim? Como que é usar a Bíblia profissionalmente? É quando você liga no automático e já não sente mais o amor do que você está fazendo. Você conhece tanto a Bíblia que é fácil você pegar uma passagem para qualquer coisa. E vai no automático. Uma vez um pastor Alejandro Bullion, um homem muito de Deus, ele contou de uma experiência que ele teve com um senhor que ele era o pastor que cuidava dos pastores. E ele resolveu convidar um leigo para pregar para os pastores. O que ia dar? É como se eu pedir um paciente para dar uma palestra para os médicos sobre saúde. E é interessante que o paciente pode falar para os médicos qual é o ponto de vista de quem é atendido. E esse leigo, com todos os pastores reunidos, ele começou a contar a experiência dele. Ele falou o seguinte, quando eu era criança, o meu sonho era comer os chocolates da fábrica de chocolates que ficava na minha cidade. O cheiro de chocolate, a minha boca... E chocolate era muito caro, a gente era pobre, não tinha condição... E no Pequeno Aprendiz, o meu primeiro emprego, eu fui me candidatar para aquela fábrica de chocolate. Lá, né? Aí quando o gerente foi lá, eu novinho, com 13, 14 anos de idade, falou assim, olha, para trabalhar aqui, nós só podemos empregar quem gosta de chocolate. Aí eu falei, pronto. Tô feito. Mas tem um teste, você tem que mostrar. Não, tudo bem, tem pessoa que é caneta de papel, não, o teste você vai ter que comer chocolate. Aí o camarada pegou e trouxe aquele monte de caixa com todos os produtos daquela fábrica, e falou, você tem que comer tudo, eu quero que você liquide com tudo isso. Eu falei, agora eu não tomei café de manhã ainda, tô com o estômago vazio. E ele começou a comer um chocolate, comeu outro, por mais gostosos que sejam,
que fossem, a determinado momento ali já não estava aguentando nem o cheiro daquilo mais. Tem pessoa, não passei no teste. Aí o gerente falou, não, você passou. Fica tranquilo, é porque a gente tem muito problema de roubo de chocolate. Então a gente já cria esse trauma para que as pessoas não caiam no risco de querer roubar. Esse homem trabalhou a vida dele toda, e ele contando para os pastores, até a aposentadoria na mesma fábrica de chocolate. 35 anos trabalhando ali. Aí ele falou, só que hoje, eu confesso para vocês que se tem uma coisa que me embrulha o estômago, é cheiro de chocolate. Imagina, Eu não suporto ver chocolate. Todo dia, sim. Todo dia. Então, pastores, cuidado para que vocês, ao pregarem a Bíblia, não tornem a Bíblia a mesma experiência que eu tive com a fábrica de chocolate. Então, isso que eu falei, usar a Bíblia profissionalmente, é que o camarada, assim... Deixa eu abrir mais uma passagem das músicas. Não é assim, eu tenho que sempre voltar para o encontro pessoal com Deus, para que quando eu abro a Bíblia, seja aqui ou no púlpito, eu faça como se fosse a primeira vez. Então as duas tentações são essas. Começar a usar a Bíblia profissionalmente, aqueles, por exemplo, que criam mercantilização da fé, ou segundo, achar que você é doutor em Deus, principalmente quando você tem um doutorado em teologia, como é o meu caso. Eu sou especialista em Deus, sou expert em Deus. Essa é a grande tentação do teólogo, e a gente não é. E nessa tentação, às vezes a gente quer convencer o outro daquilo que a gente está pregando, esquecendo que no Evangelho de João fala que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é o Rodrigo Silva, nem qualquer outro dos pastores ou padres que passaram por aqui. E aquela sensação que a gente tem às vezes de que, pô, tá passando tempo e será que eu tô... O significado da vida mesmo, né? Como a gente ter certeza que a gente tá fazendo valer a pena a nossa passagem vida aqui, né? Nessa vida, né? Tem algum parâmetro? Eu acho que tem alguns elementos assim. Porque tudo bem, eu amo minha família, amo meu filho, amo minha mulher, não faço coisa errada, mas é só isso? Tipo, e aí? Deus colocou um pouco de... Sempre a gente vai ficar com um pouquinho de sede e fome depois de comer e beber nesse mundo, porque nós somos projetados para a eternidade. Tem uma lacuna dentro da gente. Tem uma gente. lacuna, sabe? O Santo Agostinho falava dessa lacuna, ele quer essa sede de Deus. Existe um vazio com forma de Deus no coração humano. Então, por mais que a gente conquiste, que a gente... que seja 1 milhão de programas, a gente sempre vai ter que... E Deus colocou isso de propósito, não é defeito, não é uma coisa que eu tenho que curar. Porque é uma maneira de Deus mostrar que essa vida, por melhor que ela seja, ela é apenas uma degustação do que Deus preparou para nós. Entendi. Você entendeu? Então, se tudo aqui fosse completo, para que eternidade? Então não há problema em ter essa lacuna. Mas para que essa lacuna não se torne uma doença emocional de alguém que nunca está satisfeito, né? Porque a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Para que essa carência não se torne uma coisa patológica, eu tenho que olhar em redor os frutos que eu estou produzindo. E esses frutos não precisam necessariamente ganhar o Prêmio Nobel de Medicina, ou pisar na Lua, ou descobrir a cura do mundo. O ser o mais rico do Brasil. Exatamente, ou o podcast mais famoso do planeta Terra. Não, são em coisas pequenas. E eu posso dar exemplo para você assim... o que eu falei, as 3 coisas que eu falei do seu programa aqui, você conseguiu unir pessoas que talvez jamais sentariam juntas para conversar. Putz, isso é muito E legal. Tem ainda milhares, ou milhões, em alguns casos, que assistiram aquilo. Jovens. Você tá entendendo? Então isso por si só já é um ganho. E começar a curtir essas pequenas coisas da vida. Às vezes a gente busca muito longe o que está perto. Sabe? Eu sinto isso também, que você vai ficando mais velho, né? Claro, mais reflexivo. Mais reflexivo, e você realmente dá mais valor para coisas que você não dava quando era mais novo. Ficar em casa, antes podia ser, ai, que tédio. Hoje a gente fala, nossa, eu vou conseguir ficar em casa com a minha família. Ou então, nossa, eu vou fazer uma viagem para tal lugar. Nossa, pô, de novo eu vou para o mesmo lugar. Cara, você curte mais as coisas, porque você tem tão pouco tempo sobrando, né, dessa correria que é a nossa vida, então você começa a dar valor mesmo para coisas que eram comuns quando você era mais novo. Então, eu aconselho pro pessoal mais novo começa a olhar para tua vida, que às vezes ela pode não ser tão ruim quanto você imagina, né? E aí eu tenho já que nós temos milhares e milhões de pessoas que assistem e vão assistir isso aqui, eu tenho uma sugestão muito importante para os jovens, um conselho. Cuidado com a geração de vocês. Eu falo
sem nenhuma arrogância. Não é papo de velho, não, tá? Não é papo de velho. É pro bem de vocês. Porque a geração de vocês, pessoal, e eu sei que a galera que consome podcast é majoritariamente jovens, especialmente adolescentes, cuidado porque convenceram vocês de algumas mentiras. Letra A, que velho é ultrapassado. No passado, o velho era o símbolo da sabedoria, porque ele trilhou esse caminho, ele sabe. Até hoje. Até hoje. Japonês, o chinês. Exatamente. Mas na cultura de hoje, não. O velho é aquele que não sabe mexer no TikTok, ele não sabe. Minha mãe não sabe. Eu consigo. Ultrapassado, né? Não pense isso. Dê ouvido ao que os velhos têm a dizer. Segundo lugar, não deixe que pensem por você. Esse advento agora da inteligência artificial, eu estou preocupado, porque as pessoas agora estão deixando de usar a mente. Eu sei que agora você está bem fitness, né? Está procurando academia. E você sabe, quando a gente não exercita uma musculatura, vai atrofiando. Exato. E hoje, com a inteligência artificial e outras coisas... A gente não vai mais conta de cabeça, não usa faz. A calculadora, a gente não escreve à mão, usa o computador. Exatamente. Então você está dando cadeira de rodas para quem não é cadeirante. Eu tenho certeza que se tiver cadeirante nos assistindo, ele daria tudo para ter as pernas funcionando. E se movimentar. Se movimentando. Só que nós estamos fazendo o contrário. Pessoas que não são cadeirantes estão comprando cadeira de rodas para andar de cadeira de rodas. E vai atrofiar a perna no final das contas. Então, atenção nisso. E já dizia Shakespeare no Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra que imagina a nossa vã filosofia. Embora o contexto ali era bem macabro, do fantasma do pai dele, do Hamlet, mas eu quero pegar só a frase. Sabe? E você vai ficar velho. E aí vem aquela questão. O que você vai ter para usufruir? Porque é tão bom ter uma família estruturada, você chegar em casa e ter alguém esperando, mas a geração Friends mostrou que esse negócio de constituir família é bobagem. Você sabe que às vezes alguns folhetins eles fazem a cultura. E o Friends ele foi colocado de propósito para criar uma geração. E hoje, cada vez que passa, as pessoas estão... Aqueles que constituem família estão demorando cada vez mais para casar. 30, 35, 50, então... ter filho vai demorando. Por quê? Porque tem que curtir. Atrás dos seus sonhos pessoais. E quando você vê que tudo isso é fugaz, que a juventude vai te abandonar e os valores que ficam você não os tem porque não os cultivou, é a parábola da cigarra e da formiga, sabe? Você não armazena no verão, vai passar fome no inverno.